E agora o papo é para você que tem lençol térmico em casa, mas também tem aquele aquecedor ligadinho ali na tomada direto quando tá frio, ou então resolve acender um fogão, né, a lenha, ou uma lareira. Vamos falar agora sobre os cuidados que a gente tem que ter no frio com esses equipamentos? Porque geralmente quando tá frio a gente fecha a casa toda e começa a ligar tudo, né? Mas, na verdade, não sou eu quem vai falar, quem vai fazer essa ponte aí, conversar com a gente, é o Rodrigo Gonçalves, que está lá no Corpo de Bombeiros. Rodrigo, não está me ouvindo? Mas boa tarde, bem-vindo! Oi, Tata, muito boa tarde para você. Eu estou sem comunicação contigo, Tata, mas a gente vai trazer todos os detalhes aqui, porque eu estou no Corpo de Bombeiros de Chapecó para trazer dicas para o pessoal de casa, principalmente agora, quando as temperaturas estão mais baixas, inverno está aí, fez dias rigorosos e as pessoas procuram aquela alternativa para se aquecer. Por isso nós vamos trazer dicas para o pessoal de casa. Nós acabamos de acompanhar uma reportagem falando do lençol térmico, mas tem tantas outras alternativas e para falar sobre isso eu converso agora com o Cabo Correia. É importante as pessoas ficarem atentas, né, Cabo, porque muito dos registros de incêndio é em virtude desse descuido com aquecedores, fogão a lenha, então é importante o pessoal ficar atento quanto a isso, né? Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde ao pessoal do Ver Mais. A nossa preocupação quando chega o inverno, justamente nessa época mais fria, é que realmente o pessoal usa meios para se aquecer. Alguns têm um sistema mais apropriado, com segurança, e outros não. Então acaba aumentando a incidência de incêndio nesse período, que nos causa muita preocupação. Pois é, né? E nós separamos aqui alguma dessas alternativas para o pessoal se aquecer. Vamos mostrar agora para ver a importância dos cuidados, né? Essa é uma lareira que vem sendo usada muito agora, né? Principalmente em apartamentos. Quais os perigos do uso incorreto dessa lareira? Essa lareira em específico, a gente tem duas situações, que é o que nos preocupa, que é o material que é utilizado dentro. Algumas empresas solicita que o material utilizado seja o álcool de posto. Então, o álcool de posto é algo muito inflamável. Então, a gente tem que ter cuidado enquanto a quantidade que a gente coloca, para que não tenha uma sobreposição de material e acabe fazendo o risco de um incêndio, né? Então, e de como a gente vai acender essa chama. Então, é sempre aconselhado que a gente tenha um estilo de tocha ou aqueles fósforos maiores, no qual a pessoa não tenha contato direto com o material para não ter risco de explosão. E ele ficar sempre numa superfície fixa, né? Que não seja móvel, que não tenha risco de queda. Pois é, e ela é móvel, dá para ser usada em qualquer lugar da casa. Tem que ter o cuidado também de onde colocar, o que ter por perto, principalmente num tapete ou perto de alguma cortina? Isso, a situação dela ser móvel, o que nos preocupa é justamente isso, é onde a gente vai posicionar ela dentro do móvel. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente não pode estar com o móvel 100% fechado, sempre tem que ter uma ventilação. Em locais onde tem ventilação permanente, que são prédios multifamiliares que necessitam da vistoria do Corpo de Bombeiros, todos têm essa ventilação. Agora, em algumas residências unifamiliares, que mora uma família só, nós não temos essa obrigação. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, sempre deixar uma fresta da janela aberta ou algo do tipo. O que nos preocupa, eu justamente coloquei isso aqui para que a gente tenha noção, de não colocar jamais próximos de carpete, próximos de materiais que possam vir a pegar fogo, né? Então, a gente tem que deixar ele numa distância segura. Pois é, eu vi que você também separou ali na frente um fogareiro. Quais cuidados que as pessoas devem ter? O que nos preocupa, o fogareiro em si, é que as pessoas de mais baixa renda, às vezes, não têm condições de comprar um material de qualidade. Então, eles acabam fazendo uso desse queimador para se aquecer. O grande risco disso é que a queima gera um monóxido de carbono, que ele é altamente tóxico, podendo fazer a pessoa vir à asfixia, que é um grande perigo. E a asfixia ela não é notada pela gente, né? Quando a gente vê, já substituiu o oxigênio do nosso organismo e a gente acaba desmaiando e morrendo por asfixia. Pois é, né? Todos os cuidados são bem importantes e aqui tem aquele coringa no inverno, o aquecedor, famoso aquecedor. Muitas pessoas ligam no quarto, na sala, até mesmo no banheiro para aquecer o ambiente antes do banho, né, no inverno. Mas tem os seus perigos, né, cara? Essa é uma grande preocupação nossa, porque o pessoal acaba aquecendo, usando muito para o banheiro, né? Então, que não deveria ser o local correto, porque vai gerar umidade e tem o risco dele fazer a queima também do oxigênio. Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplar que ele tem um sistema de segurança. Se ele cair,
tem um sisteminha aqui embaixo no qual faz ele se desligar. Então, não tem risco dele cair, por exemplo, em cima, mesmo sabendo que a gente não deve deixar ele próximo a lugares que possa queimar, mas a gente sabendo que se ele cair aqui, ele se desliga, devido ao sistema de segurança dele. Então, esse aqui é um equipamento de boa qualidade, recomendado para que seja utilizado, por ter essa trava de segurança. Então, se ele cair, vier fazer temperatura que não vai aumentar a temperatura, ele vai se desligar. O risco dele é o mesmo risco dos outros queimadores, é queimar todo o oxigênio do ambiente, que é um perigo grande para nós. Pois é, e agora no inverno também demora mais tempo para as roupas secarem no varal, né? E muitas pessoas usam o aquecedor, ligam e deixam apontado ali para a roupa. A gente tem um varal aqui para secar mais rápido, mas também tem o seu perigo, né? Isso, essa é uma grande preocupação, porque às vezes a pessoa quer que essa roupa seja seca mais rápido ainda, então ela aproxima muito o equipamento do varal, no qual pode aquecer. A função do aquecedor é diminuir a umidade, ele vai diminuir a umidade até tirar toda a umidade que ele possa pegar fogo. Então é um grande risco para nós também. A gente sempre pede que as pessoas tenham muito cuidado e jamais, em hipótese alguma, cubra essa região aqui com algum produto. Nós não temos aqui um fogão a lenha, mas também é importante o pessoal ficar atento quanto a isso. A posição do fogão, a lenha, ali para não deixar cair, né, os cuidados. O que nos preocupa do fogão a lenha, principalmente, é a chaminé. Então, esse fogão ele tem que ser instalado por alguém qualificado. Tem que chamar alguém, um profissional, para que seja instalado, porque a gente sabe que a chaminé ela pode percorrer todo o telhado. Então, tem o risco da temperatura passar molécula a molécula, fazendo com uma queima lá naquele local que não é o desejado. Então é importante o pessoal ficar atento a todos esses cuidados para evitar um incêndio em casa, né? Isso, o risco é iminente. A gente sabe que a gente precisa se aquecer, mas o risco é iminente. Então a gente deve sempre se manter atento. E em caso de necessidade de algum incidente, lembrar que sempre 193 Corpo de Bombeiros, né? Sempre. Muito obrigado pela participação. São dicas básicas, né, que podem evitar aí um incidente dentro de casa, um incêndio, então é importante ficar bastante atento, né, Tata? Volto com você no estúdio do Ver Mais. Obrigada, Rodrigo. É verdade, gente. A gente acha muitas vezes que não, mas eu estou prestando atenção, eu estou ligado, tem que prestar realmente muita atenção no que foi falado ali, da gente fecha tudo, né? E aí começa a soltar ali um monóxido de carbono, eu acho que esse é o nome, não sei se é o certo, e daqui a pouco a gente desmaia e fica asfixiado sem nem perceber. Então todo cuidado é pouco, né? Ligar só quando necessário.